O nosso convidado de hoje é o Dr. José Ricardo dos Santos Luz Júnior, CEO do Lide China. É um prazer tê-lo conosco. É uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite, Dr. Cury. Eu que agradeço. Muito tem se falado ultimamente da China, da possibilidade de uma empresa mega ter problemas financeiros. Gostaria da sua avaliação para a gente começar a falar da China e contextualizar a China como um todo e não só uma empresa. Esse tema ele é muito oportuno para o micro e para o pequeno empresário, especialmente porque o mundo está apreensivo com o que vai acontecer com uma empresa chamada Evergrande. Ela é um conglomerado, né, não só atuando no setor imobiliário, que é o seu principal setor, mas ela também atua em outros setores, como por exemplo o setor de automóveis, né? E ela está passando por uma crise por ter o risco de não honrar com a sua dívida, ou seja, o risco de um calote muito grande. Esse calote pode chegar aí acima de 300 bilhões de dólares. A Evergrande ela é uma empresa listada, né, na Fortune 500, ela é a segunda maior construtora lá na China e ela tem 1,2 mil projetos em mais de 280 cidades na China, atendendo uma clientela de mais de 12 milhões de chineses. Embora ela seja a segunda maior, ela está apenas com um market share, né, uma participação no mercado de 4%. O mundo está apreensivo. Existem comparações, talvez desproporcionais, com a quebra da Bolsa nos Estados Unidos, que era de 600 bilhões de dólares. Estamos falando em 300 bilhões de dólares. Isto vai impactar o mundo, não vai? O que deve acontecer? Não a nível macroeconômico, que a China vai acabar resolvendo o problema. Mas enquanto isso não acontece, como é que isso vai reverberar nas empresas, no resto do mundo, nas bolsas? Qual a sua avaliação? A Evergrande está passando por um processo nessa semana de uma definição crítica, crucial, com o governo chinês, né? Porque a discussão o governo chinês tem esse fôlego para fazer esse ajuste fiscal e financeiro e a discussão é como o governo vai intervir nesse caso da Evergrande. Inclusive porque há 3 grandes montanhas, né, como os chineses consideram, que é a moradia, que é a saúde e que é a educação. Então, esse é um caso que está sendo exposto, uma fratura exposta chinesa, que não deixa de ser uma oportunidade para que o governo chinês ele regule esse mercado e diminua as especulações. Só que nós temos clientes chineses, fornecedores, investidores chineses e estrangeiros e os próprios fornecedores que fazem parte de toda essa cadeia, né? Então eles todos estão acompanhando para ver como o governo vai intervir para que não haja não só a quebra do setor imobiliário, que hoje corresponde a 25% do PIB chinês, mas também isso não repercuta ou não tenha maiores consequências já numa desaceleração da economia chinesa. E desacelerar a economia chinesa, ou em outras palavras, melhor dizendo, a China espirrar, ela provoca um tsunami, provoca um furacão aqui no Brasil, né? Como também em outros países no mundo. Uma pneumonia. Como uma pneumonia. Uma gripe vira uma pneumonia. Terrível, né? Na verdade, o que nós estamos vendo nas suas afirmativas, em outras palavras, é que os fornecedores terão volumes menor de compras, terão possivelmente alongamento dos prazos de pagamento e uma renegociação independente do cenário que o governo chinês vai colocar. É isso? Exatamente. Esse é um dos desafios. Então, vai afetar agronegócios, vai afetar siderurgia, vai afetar commodities como um todo, é isso? A gente precisa olhar sempre a questão do crescimento chinês e essa questão específica da Evergrande sobre um ponto de vista mais holístico, um ponto de vista macro. Por quê? Porque a China ela tem determinado diversas diretrizes por conta do objetivo dela, de chegar até 2035 como líder em inovação e até 2049 como um país harmônico, forte,
né? E que tenha o quê? A segurança e o bem-estar do seu povo. 2049 é a data em que a China completará 100 anos da sua fundação. A República Popular da China foi fundada em 1949. E por conta disso, a China tem estabelecido diretrizes como, por exemplo, o 14º Plano Quinquenal, que é um plano de metas econômicas e sociais em que é baseado e lastreado em 3 pilares, que é o pilar de inovação, o pilar de inclusão e o pilar de sustentabilidade. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque se analisarmos a questão da Evergrande, o minério de ferro, a cotação do minério de ferro, ela já estava diminuindo. Em maio de 2021, a cotação da tonelada do minério de ferro estava em $240. Hoje, a cotação ela é inferior a $100. Não foi especificamente por conta da Evergrande, mas sim pela política da China de sustentabilidade, né, porque ela quer se tornar um carbon free, ou seja, livre da emissão de CO2 na atmosfera até 2060. Então, ela já está diminuindo a produção do aço e, por conta disso, já tem diminuído a compra do minério de ferro. Lembrando aqui para o micro e para o pequeno empresário que minério de ferro, soja, petróleo e celulose são os 4 elementos da pauta Brasil-China mais exportadas, né? Esses 4 elementos compõem entre 85% a 90% de toda a pauta de importação e exportação da China. Eu queria ampliar um pouco mais e sair da Evergrande para o macro, o real macro. A China tem reservas mais do que suficientes para cobrir os 300 bilhões, apesar de ser muito dinheiro. Se ela quiser, esse não será o problema. Mas eu queria ir para essa política mundial. Existe claramente, pelo pronunciamento do presidente Xi Jinping, pelo pronunciamento do presidente Joe Biden, uma ferida aberta, ou está se abrindo uma ferida de uma guerra comercial, de uma guerra muito mais do que comercial. E eu queria ouvir a sua avaliação como expert e representante da NIDE China. Bem, nessa questão de China e Estados Unidos, e olhando sobre o ponto de vista global, a China ela tem fortalecido a relação com diversos parceiros, inclusive parceiros que o mundo questiona, né, como, por exemplo, o Afeganistão. Né? Esse é um dos países que a China, de uma forma pragmática, tem estabelecido relações comerciais. O que não deixa de acontecer, por exemplo, também com o Brasil. Por quê? Brasil-China, a pauta de Brasil-China de importação e exportação, em 2018 foi de 100 bilhões de dólares, 2019 também 100 bilhões de dólares, 2021 a pauta, inclusive durante a pandemia, foi de 101,72 bilhões. E mesmo agora, nesse primeiro semestre, a pauta de exportação Brasil-China chegou a 70 bilhões, ou seja, a cada 60 horas, $1 bilhão de importação e exportação Brasil-China eram realizados, com a expectativa em 2021 a chegar a 120. E por que eu falo sobre essa pauta de importação e exportação? Porque se analisarmos essa relação Brasil-China, muitos falaram, inclusive durante, infelizmente houve um atentado, né, uma bomba que foi lançada no Consulado Geral da República Popular da China no Rio de Janeiro, muitos discutiram sobre essa relação que o Brasil tem com a China e qual é a atenção do governo brasileiro, né, para averiguar e apurar esse fato. Mas a China ela sempre tem, sobre um ponto de vista global, ela tem uma ideia de uma relação de longo prazo. Então, o Brasil, falando especificamente de Brasil, né, nós estabelecemos a relação diplomática em 74, hoje somos considerados parceiros estratégicos globais da China e a China não vê o Brasil num mandato de 4 anos, mas sim uma relação profícua, ganha-ganha de não intervenção a longo prazo. Então eu acredito que, por exemplo, no caso desse atentado, isso, claro, traz um desgaste, traz um incômodo muito grande, até por conta da Convenção de Viena, que o país que está recebendo, né, uma delegação, uma missão diplomática, tem a obrigação de zelar pelo bem e a integridade dos diplomatas e do campo consular, mas a China, de uma forma pragmática, assim como está o Afeganistão, tem visto as oportunidades de negócio sobre o âmbito de comércio e sobre o âmbito de investimento. Agora, a gente tem acompanhado essa relação China e Estados Unidos. Como é que está essa relação? Uma relação que muito
provavelmente não haverá mais uma guerra mundial do jeito que aconteceu a Primeira e a Segunda Guerra, mas sim felizmente, com certeza, mas guerras digitais. Né? O 5G está aí uma grande prova disso, uma disputa em que o governo americano alega que há, no caso, a existência de backdoors, ou seja, de falhas no sistema de segurança, permitindo que a empresa chinesa, né, no caso a Huawei, ela tenha acesso aos dados, né, e o governo chinês, por outro lado, enfatizando se tratará a Huawei de uma empresa privada e que já deixou disponibilizado esse produto, essa tecnologia para técnicos em todo o mundo, e nenhum, hoje, relatório foi conclusivo no sentido de comprovar alguma falha ou abertura no sistema. Mas o 5G vai mudar o modo de como vivemos. Teremos momentos interessantes pela frente, muito a aprender. Sem dúvida. Na relação China, Estados Unidos e o resto do mundo. Sem dúvida. E o Brasil nesse contexto. Esperamos que sempre no clima de paz, né? E o resto é decorrência natural da relação. Mas, para a gente finalizar, nossa última pergunta seria, nesse contexto mundial, a China hoje tem um papel de um grande player e duas potências mundiais, se é que se pode falar de uma forma geral, China e Estados Unidos. E claro que tem interesses e o tamanho do bolo é um só. Então, como é que vai dividir esse bolo? Na sua avaliação, haverá o equilíbrio disto ou isto será uma coisa mais selvagem? A questão da relação China e Estados Unidos, ela está se agravando, né? Em 2018 para 2019 foi feita aquela primeira fase do acordo, né? Ou seja, uma trégua nessa guerra comercial entre China e Estados Unidos, mas diversos outros capítulos virão em breve. E ao modo como a China e os Estados Unidos vão regular as relações vai depender muito de quais são as políticas e a forma de negociação que o Biden terá junto com o governo chinês do Xi Jinping. Inclusive porque a China ela está hoje resgatando um poderio que ela teve até a Guerra do Ópio, no século XIX. Né? Então, a partir de 1800, 1820, a China ela deixou de ser a líder mundial e ela está resgatando, depois dessa janela de 200 anos, ela está resgatando todo esse poder. Então, é um embate muito grande, mas principalmente é um embate não só político, mas um embate comercial. E isso a gente vai ter que acompanhar em relação às diretrizes que os Estados Unidos e a China estão estabelecidos. E é importante, é claro, o Brasil sempre tentar aproveitar, né, o lado bom dessa relação com cada país, né, que ele faz a relação em que ele tem um contato. No caso da China, 100 bilhões e no caso dos Estados Unidos, 45. Mas há muito ainda para se aproveitar. Infelizmente, chegamos ao final do nosso tempo. Nós queremos agradecer muito a sua participação, Dr. José Ricardo dos Santos Lu Júnior, CEO do LIDE China. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!